Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos aqui a nossa leitura, a nossa meditação no capítulo 10 do livro de Juízes. Diz assim: Passado o tempo de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá Ben, neto de Dodô, levantou-se para libertar o povo de Israel. Ele habitava em Samir, nos montes de Efraim. Comandou a nação de Israel durante 23 anos, então morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele, levantou-se Jair de Gileade, que julgou Israel 22 anos. Tinha ele 30 filhos que montavam 30 jumentos e possuía 30 cidades, chamado até nossos dias de povoados de Jair, e se situam nas terras de Gileade. Quando Jair morreu, ele foi sepultado em Camon. Contudo, eles recomeçaram, os filhos de Israel, a praticar o que era mal perante os olhos do Senhor. Serviram aos Baalins, prestaram culto a imagens da Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e os deuses dos Filisteus. E assim como Israel se prostituiu espiritualmente, abandonando o Senhor e não mais lhe prestaram o devido louvor e adoração. A ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e, por causa disso, ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os venceram e humilharam. Durante 18 anos oprimiram impiedosamente todos os filhos de Israel ao lado leste de Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas, de igual modo, atravessaram o Jordão para guerrear contra Judá, Benjamim e contra a tribo de Efraim. E a mais terrível angústia assolou o povo de Israel. Então os israelitas clamaram ao Senhor, confessando: temos pecado contra ti, porque abandonamos o culto ao Senhor nosso Deus, a fim de servir os Baalins. Então o Senhor os questionou: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas e os filisteus, quando os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos escravizaram, vocês clamaram por mim. Não vos salvei prontamente da mão desses inimigos? Apesar de tudo, vocês me abandonaram para cultuar outros deuses de novo. Por isso, eu não os livrarei mais. Ide, rogai aos deuses que escolheram para adorar, eles que vos salvem no tempo da vossa aflição. Então os filhos de Israel responderam ao Senhor: ó Senhor, de fato nós pecamos contra ti. Trata-nos, pois, como melhor te parecer, mas somente te suplicamos que nos liberte nesse dia terrível. Em seguida, eles destruíram os objetos sagrados, as imagens que haviam confeccionado em adoração aos deuses pagãos, e prestaram culto ao Senhor. Então o Senhor teve profunda compaixão deles e não suportou mais o sofrimento do seu povo. Aconteceu que o exército dos amonitas foi convocado e acampou em Gileade. Então os filhos de Israel reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade combinaram uns com os outros: aquele que iniciar o ataque contra os amonitas, esse aí será o chefe de todos os habitantes de Gileade. Amados, quando nós colocamos quando nós nos colocamos à disposição de Deus com os seus filhos, como seus verdadeiros filhos, nós então precisamos agir por fé. Deus quer ter um relacionamento apaixonado com o seu povo. E aqui no livro de Juízes, Israel foi chamado para ser fiel à aliança feita por Deus. Lá no capítulo 2, Deus disse: eu tirei vocês do Egito e trouxe vocês para a terra que eu prometi com juramento para dar para os antepassados de vocês. Eu disse que jamais quebraria minha aliança com vocês e que vocês não fariam acordo com o povo dessa terra, mas
era para vocês demolirem os altares deles. Por que vocês desobedeceram? E aí lá no capítulo 6, Deus diz de novo: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, livrei vocês do poder do Egito, das mãos de todos os seus opressores. Expulsei, dei para vocês a terra deles e também disse para vocês: eu sou o Senhor seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus na terra que eles vivem, na terra que vocês vivem. Mas vocês de novo não me deram ouvidos. E agora no capítulo 10, Deus diz: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas, os maronitas, quando esses todos oprimiram vocês, vocês clamaram a mim e eu libertei vocês das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto de novo a outros deuses. Por isso eu não os livrei mais. Mas mandei vocês clamarem a deuses que vocês escolheram. E disse eles que vos livrem. Na hora do aperto, chamem por eles. Coisa triste ouvir isso de Deus, né? É muito triste. Mas a gente sempre faz isso. Sempre vai encontrando deuses estranhos para servir. E abandonando o Deus que nos ama tanto. Deus continua, por toda a história da humanidade, Ele vem insistindo com o seu povo para que a gente seja fiel a Ele. A fidelidade de Deus é diferente da infidelidade do seu povo, né? Porque por mais infiel que o povo vai sendo, sempre que clama por socorro e se arrepende de verdade, Deus estende a mão de novo. Apesar disso, apesar da infidelidade do povo, Deus continua sempre insistindo em se relacionar com o seu povo, que é muito infiel. E cada capítulo da Bíblia vem mostrando Deus perseverando, chamando, apelando pelo retorno dos seus filhos. É o amor e a misericórdia de Deus que faz com que Ele decididamente não desista de nós. E é por isso que Ele vai levantando libertadores. Sempre que tem um clamor de oprimidos, Deus levanta um libertador. Dos versículos 6 até o 16, ou até o 18, até o final, né? A gente vai ver que mesmo ardendo em ira pela infidelidade do povo, Deus continua usando a sua misericórdia. Esse livro todo aqui, ele apresenta 12 juízes, e 6 deles receberam a descrição maior, que são Otoniel, Eude, Débora, Gideão, Jefté e Sansão. Os outros 6 são Sangar, Tolá, Jair, Ibsã, Elon e Abdon. Ao mesmo tempo em que esse livro revela todas as desgraças causadas pela apostasia, ele também revela o poder da fé e da oração. E lá no livro de Hebreus vai dizer que os juízes atuaram por meio da fé em Deus e por isso eles foram considerados lá na galeria dos heróis da fé. E nós com certeza nós nos encaixamos perfeitamente nesse capítulo, né? Quantas vezes Deus tem nos chamado, tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos arrancado da mão dos nossos inimigos.
tem curado as nossas doenças, tem nos sustentado, nos protegido, e nós temos nos voltado a confiar em qualquer outra coisa que não o nosso Deus. E na hora do nosso desespero, da nossa angústia, então, nós nos lembramos que Deus já nos tirou de tantas encrencas, né? É preciso, queridos, se arrepender, voltar, mas ser perseverante. É possível andar pelo caminho das bênçãos, mas é preciso confiar completamente em Deus e andar com Ele. Não negociando como esses homens fizeram os princípios de Deus. Princípios e leis de Deus são para ser cumpridos, são inegociáveis. Não é porque nós ficamos procurando uma desculpa para justificar os nossos erros, os nossos pecados, que nós vamos deixar de viver as consequências deles. Se Deus falou para não pôr o pé, aí não põe, porque não vai dar certo. Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.